Joguinhos de navegador. Se você nasceu depois dos anos 2000 e teve contato com computadores na sua infância, provavelmente você jogou muitos deles, o que pode ter te feito uma criança muito feliz na época. Ou, se você era como eu que tinha acesso irrestrito à internet, isso pode ter te dado sérios problemas psicológicos. Tô brincando, os problemas psicológicos são por outros motivos. Mas, sim, na internet tinha todo tipo de bizarrice. Porém, esse vídeo não vai ser sobre isso. Até porque na internet não se resume a maluquice das pessoas, né? Bom, minha experiência foi muito boa com esses jogos. Se foi saudável, aí eu já não sei. Devia ser entre 2011 e 2012, o período que eu tive meu primeiro contato real com computadores na minha infância. E na época descobri que dava para jogar jogos diversos só entrando em um site, tudo de graça. Foi algo incrível. Esse deve ter sido o período que os joguinhos de navegador estavam no seu auge, e também foi o começo da sua morte, graças à criação dos smartphones, né? E os joguinhos de graça que eventualmente tomariam todo esse mercado para si. Mas enfim, foi graças a essa época de ouro dos jogos de navegador que começou a surgir meu interesse por computadores. Até porque jogo de graça era o sonho de toda criança, né? Mesmo a maioria deles sendo de qualidade duvidosa. Voltando ao assunto, não tinha nada mais legal que abrir o Clique Jogos. Sim, eu usava Clique Jogos. Teria sido melhor se eu tivesse conhecido o Armor Games mais cedo. Bom, continuando. Não tinha nada mais legal do que ver todos aqueles jogos novos e procurar algo bom na página inicial daqueles sites e tal. Podia sim ter muitos joguinhos ruins, para não dizer outra coisa, né? Mas os que eram bons eram muito bons. Ou eu achava, sei lá. Muitos desses joguinhos fizeram parte dos games que marcaram a minha infância, mesmo não sendo os principais, né? Mas eu vou mostrar alguns deles nesse vídeo. Então bora lá! Haze 2, ou Haze, sei lá, com seu estilo mais parecido com Metal Slug, era um joguinho 2D basicão de tiro, mas atirar em zumbis e aliens enquanto tocava uma trilha sonora de rock, entre aspas rock, pesadão, era muito foda. A trilha sonora do game é bem elétrica e contribui muito para esse efeito épico, e claro, isso me deixava doido quando eu era criança, né? Aqui vai algumas delas.
Apesar de ser um jogo bem simples, eles botaram várias mecânicas que deixam o jogo mais profundo. Tem como, por exemplo, criar salas para lutar com bots, diferentes modos de jogo, e tem até um certo nível de customização de personagem. Tipo, umas habilidades que dá para você usar na hora do fight, e também a opção de trocar o tipo de arma. E sim, tem até um número decente de armas no jogo. Em geral, as melhores são versões alienígenas das armas humanas. Isso faz ele se destacar bastante comparado aos outros jogos de Flash da época. Pode ser algo simples, mas é algo bem feito. O jogo tem até uma história básica, que serve mais como um pano de fundo mesmo. Mas pra mim, quando criança, era algo muito foda. Seu personagem infectado com vírus zumbi, seus amigos morrendo numa batalha final, tudo isso enquanto meteoros começam a cair na Terra. Algo bem dramático, né? Quer dizer, os meteoros caindo na Terra eram um final ruim. Mas eu vi tanto isso acontecer no game porque eu era ruim, que na minha cabeça esse era o final do jogo. Bom, tem um final bom, né? Básico. Lembro de ter conhecido ele através da recomendação de um amigo na escola. Muitos dos jogos bons a gente conhecia assim. Bom, devia ser bem popular na época, né? Porque o último lançamento da trilogia foi feito com o falecido Flash e lançado em 2018 ainda. O 2 continua sendo melhor. Esse daqui sou eu, depois da edição, e eu esqueci de falar que Resi 2 também teve uma campanha secundária pra caso você queira jogar com os alienígenas. Sei lá, é difícil pra caralho, mas é legal. Infectonador 2, ou Infectonator. Quem viveu nessa época sabe o quão os zumbis estavam populares, tipo, em todo tipo de mídia. Provavelmente Provavelmente por causa da revitalização do gênero com o remake do filme A Madrugada dos Mortos, logo no começo dos anos 2000. Então, a gameplay é básica. Tem esse mapa do mundo e você tem o objetivo de infectar cada país. Conforme você vai jogando, vai liberando mais países e cada vez áreas maiores para você infectar e matar mais personagens. Tu vai ganhando gold conforme as pessoas que você vai infectando, e isso serve para você fazer o upgrade dos seus zumbis. Você também pode comprar umas armadilhazinhas, mas eu fiquei com preguiça de usar isso. As musiquinhas 8 bits desse jogo grudam muito na cabeça. Olha, até o zumbizinho tá dançando. Os tipos de zumbis são personagens famosos da cultura pop, pode-se dizer assim, e isso deixa o jogo super divertido, e pode pôr ênfase na variedade. Tem até zumbi Michael Jackson nesse jogo. E se você fosse uma criança bobona que nem eu, ficaria tão ansioso pra liberar o resto dos zumbis enquanto você ia upando os status tudo errado. É um joguinho bem divertido. Lembro que eu achava muito legal que tem um botãozinho que toda vez que você aperta, a moça faz uma reportagem falando umas bobagens aleatórias. Não é tão legal assim. Você deve estar se perguntando agora por que o título ser Minha Experiência com Jogos de Navegador
e não minha experiência com jogos de Flash, né? Bom, como eu falei, nessa época os jogos de Flash reinavam na internet. Mas aqui vai o próximo game. Não é um jogo de Flash, pra variar, né? Transformice. Mano, esse jogo, cara, quantas memórias eu tenho com ele. Quem jogou na época sabe como era viciante. Bem, o resumo do jogo é o seguinte: os jogadores controlam ratos passando por um cenário cheio de obstáculos, tudo em busca do seu amado queijo. Cenários esses que são geralmente criados por outros jogadores. Tudo isso enquanto fala um monte de coisas degeneradas no chat. Ah, memórias. Foi minha primeira experiência com chat online em um jogo, e eu conheci muita gente jogando isso. Bom, perdi todos. O jogo tinha um grande foco em customização de personagem, e também na socialização de players, com tribos que eram basicamente as facções, e etc. Algumas coisas parecem ter mudado desde que eu parei de jogar. Bom, faz 9 anos, né? Então eu vou fazer um pouco diferente com esse. Eu vou narrar minha experiência jogando ele hoje em dia. Bom, incrivelmente ele ainda existe. O jogo abriu nessa tela de loading maravilhosa. E eu fui logo criando minha conta. Bom, por enquanto tá tudo como me lembrava. Eu acho. Tem uma música que tá tocando agora, eu não sei se isso já existia, mas é uma merda. Então eu logo desativei. Sim, a qualidade gráfica do jogo ficou uma merda no meu PC. Mas isso não importa. Até porque eu tô até com preguiça de arrumar. Bom, esse ratinho sei lá, me deu o tutorial, que é literalmente andar de um lado e pro outro e depois disso foi logo a ação. Tem vários modos de jogo, mas eu vou jogar o principal, que é o clássico. E nossa, esse jogo tá bem morto, hein? Mas enfim, é impressionante que ainda tem as salas vivas. E o chat tá bem ativo, olha só. Bom, a gameplay é do jeitinho que eu falei. Mapas aleatórios e a gente tentando passar pelos obstáculos. Geralmente eu morrendo, né? Mas é de boas. Olha só, eu ainda sei escalar. Nem tanto. Eu não tinha explicado antes, mas na maioria das fases tem um cargo chamado de Xamã. Ele tem poderes especiais e esse cargo vai pro player que tiver com o maior score de queijos na sala. Vai resetando conforme a pessoa vira Xamã, daí cada um tem a chance de ser, né? Daí esse Xamã tem o objetivo de ajudar os players. Quer dizer, quase sempre ajudar. Bom, em geral o Xamã ajuda, mas já é tradição nesse jogo o povo xingar ele. Tipo como fazem no Jungle quando jogam League of Legends. Ah, bem do jeito que eu me lembrava. Bom, não sei se isso tinha antes, mas tem uma opção agora chamada Café, que são basicamente uns chats em grupo. Olha, isso parece um reflexo da internet daquela época. Ah, a doença dos jovens modernos. Enfim, eu joguei um pouco e não mudou muita coisa não. Adicionaram uns poder novo pro Xamã e tal, mas isso é balela. O jogo continua assim bem divertido e é basicamente a mesma coisa. É uma pena ver ele com tão poucos players, porque naquela época ele tinha muitos, né? Bom, na minha memória era um dos jogos mais acessados na internet, e devia ser mesmo. Enfim, tá aí Transformice, logo vai dar saudade, hein? Opa, decidi parar o vídeo por aqui. Tinha muitos jogos que eu poderia ter posto aqui, e muitos que eu queria fazer sobre até. Mas para não ficar algo muito longo, porque tem jogos que dá pra fazer um vídeo inteiro sobre, eu decidi parar por aqui. Talvez futuramente eu faça uma parte 2 desse assunto, quem sabe. Mas é isso. Espero que você tenha gostado e até a próxima.